Próxima reunião agora do Fed, em setembro, estamos caminhando à incerteza. E a última reunião do Federal Reserve abriu espaço para decisões variadas do próprio Fed. Em algum momento lá do discurso, o Powell admitiu estar aberto à ideia de cortar as taxas de juros, porém mantendo o aperto monetário. Isso aqui é uma fala ambígua, né? É uma fala que tem dois sentidos. Ele pode muito bem usar essa fala para segurar as taxas, porém não diminuí-las. Pode muito bem começar a diminuí-las, porém só lá em 2024. Então, esse cara tem um jogo de palavras ali também nas mãos, que ele sabe muito bem como enrolar a galera, e ele vem enrolando a galera também há muito tempo, certo? E a incerteza toma de conta do mercado exatamente por isso, porque historicamente o precedente era que o Fed só começaria a cortar as taxas depois de ter parado de implementar o QT, né? No entanto, ao sugerir essa mudança no precedente, isso poderia permitir que o Fed normalizasse a curva de juros para diminuir a pressão sobre os bancos, enquanto ainda reduzia seus balanços reservas bancárias para dentro de sua faixa-alvo. O que está acontecendo, pessoal? A curva de juros ela está invertida. A ponta de juros mais longa ela está mais alta do que a ponta de juros mais baixa. E normalmente é o contrário. A ponta de juros mais curta, que são os títulos do Tesouro Americano, os Treasuries, de 2 anos, de 6 meses, historicamente eles são mais altos do que os de 10 anos, 5 anos. E aconteceu exatamente o contrário. A curva de juros de 10, 5 anos está mais alta do que a curva de juros de curto prazo. E isso está pressionando o sistema financeiro fortemente. Fortemente. E a economia americana também. E o mundo inteiro. Tá? Então, essa curva de juros ela precisa ser organizada, estruturada, para que ela passe a permitir com que a pressão sobre os bancos diminua. O Powell também observou que eles estariam bem em cortar as taxas de juros antes que o CPI, né, que é a inflação americana, ficasse abaixo de 2%. Considerando que a visão do FONC é que isso não ocorrerá até o início de 2025. E aí isso fortalece bases mais dovish para o mercado, tá? Uma queda mais demorada para o mercado. Powell também observou que eles não estão mais prevendo uma recessão. Segundo ele, os Estados Unidos não está mais dentro de um contexto de recessão. Então, a equipe agora tem uma desaceleração notável no crescimento a partir do final deste ano na previsão. Mas, dada a resiliência da economia recentemente, eles não estão mais prevendo uma recessão. Quer dizer que, no cenário atual, os Estados Unidos não estão numa recessão. Porém, a economia ainda, por causa disso, a economia mantém-se ainda um pouco aquecida, mesmo com os últimos dados dessa semana vindo com o número de desemprego, né, pedidos de desemprego, um pouco abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. Tá? Então, essa reunião do mês agora de agosto foi uma reunião totalmente direcionada para incerteza. A gente pode baixar, mas a gente não sabe quando. A gente acha que vai ter que segurar até o final de 2024. Esse é o contexto que o Powell está trazendo para o cenário atualmente. Tá? Seguindo em frente aqui nas notícias, a gente vai já entrar nos gráficos. E por causa disso, também há um medo crescente de um risco financeiro sistêmico global. E por que isso? Porque o cenário econômico global está muito delicado devido às pressões sobre o dólar, tá? Que está prestes a se tornar uma moeda de refúgio e não tendo interesse comprador. Esse é uma das questões importantes aí. E eu acredito que os Estados Unidos vai se mover para fortalecer o dólar na economia global. Eu não acredito que eles vão segurar essa situação por muito tempo. Na minha opinião, o que deu uma arrefecida no dólar aí nos últimos dias
foi o fato do cenário na China também não estar tão positivo. E aí fica aquele medo, né? Até onde as consequências da desaceleração da economia chinesa pode impactar os países do BRICS, principalmente Brasil, que é um dos maiores exportadores para a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente. Então, segundo a matéria aqui, né, que o Cointelegraph trouxe, diz o seguinte, abre aspas, as condições de crédito eram frouxas no mercado imobiliário em 2008. Posteriormente, o crédito pobre foi transformado em títulos, em dívidas, permitindo aos bancos emitirem mais dívidas e gerar mais retornos. O que é isso? Isso é um endividamento progressivo. É como se você tivesse um endividamento composto. Eu assumo uma dívida, depois eu adquiro uma outra dívida para pagar aquela dívida anterior, e aí eu vou só protelando dívida, rolando a dívida para frente, né? Colocando essa dívida para o futuro. Mas a dívida está só aumentando. E o que foi que isso aconteceu? Essa engrenagem perversa quebrou o Lehman Brothers, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e abriu caminho para a grande recessão que a gente teve no mundo em 2008 e 2009. Esse cenário, ele é assustador, e o pior, que ele está bem parecido com o que aconteceu lá em 2008, principalmente quando a gente olha para a China hoje, tá? Que é o centro do mundo da indústria, que é onde se produz cerca de 19% do PIB global. E esses efeitos seriam desastrosos da economia mundial caso a China tivesse, de fato, um problema econômico generalizado, tá? Então, qual é o cenário? A China é ainda mais vulnerável devido à sua composição do PIB. Ao contrário da maioria dos países, quase 30% da produção econômica da China vai para o setor imobiliário, uma tendência que se intensificou após 2008. Meu irmão, a China é um dos países mais populosos do mundo, né? Perdeu agora para a Índia. A Índia ultrapassou a China na quantidade de habitantes, tá? E o que a China tem que prover para a sua população? Moradia. Qual é a maior indústria da China? Imobiliária. Qual é o maior risco de falência na China hoje? O setor imobiliário. As duas maiores construtoras do país estão passando por diversas dificuldades financeiras. A segunda maior, que é a Evergrande, ela entrou com uma falência nos Estados Unidos, no capítulo 11, contra credores americanos que estavam cobrando as dívidas. E ela tem dívidas aí, passivos, de aproximadamente 330 bilhões de dólares. E ela é, hoje, a empresa mais endividada do mundo. Mais endividada do mundo. Certo? Então, cara, essa situação, ela pode sim ser um catalisador de uma crise global generalizada. Porque se há um colapso na economia chinesa, o mundo inteiro vai sofrer. O Brasil, os países emergentes, os países do BRICS principalmente, que tem comércio direto com a China, as bolsas internacionais, as bolsas europeias, as bolsas americanas, nós todos iremos sofrer e, consequentemente, o mercado cripto também, tá? Também. Além dessa questão do setor imobiliário chinês, também a China possui um sistema bancário paralelo, certo? E esse sistema bancário paralelo, ele estima cerca de 3 trilhões de dólares que circulam dentro desse sistema bancário paralelo. E isso é equivalente a toda a economia do Reino Unido. Só para tu ter uma ideia do tamanho do gigante, do tamanho da confusão. Toda a economia do Reino Unido é o tamanho do sistema bancário paralelo da China. E esse sistema ele é composto por empresas fiduciárias e produtos de gestão de patrimônio, normalmente menos regulamentados do que os bancos tradicionais. A turma usa esses sistemas para fugir ali, talvez, de um controle maior estatal. E como a economia da China é fortemente voltada para o desenvolvimento imobiliário, as empresas fiduciárias, elas se expõem mais ainda nesse setor, tá? E com essa situação da Evergrande e da outra gigante, que é a maior do mercado,
essa maior exposição do setor bancário paralelo faz com que esse risco de quebradeira seja maior, tá? E aí o seguinte, bandeiras vermelhas começaram a surgir e sinais de depressão do valor da propriedade, de depreciação, perdão, do valor da propriedade, são uma reminiscência do período que levou à grande crise financeira. O que ele está falando aqui? Que as propriedades, os imóveis, os apartamentos, as casas estão começando a perder valor na China. E, logicamente, a dívida continua alta, o imóvel perde valor, diminui o poder de garantia do imóvel e aí a situação começa a se agravar mais ainda, porque o incorporador, a empresa que financiou aquele imóvel, ele passa a ter uma garantia menor para o mercado, tá? Então, a situação é grave, não é uma situação simples. Muita gente não está falando sobre isso, tá? Muita gente não está falando sobre isso. Então, a matéria se estende aqui falando sobre o setor imobiliário de um modo geral. A matéria fala muito sobre a questão da Evergrande e os riscos mais abrangentes sobre a falência dela. Então, de 2009 até 2013, 2014, a China comprou muito título imobiliário americano. Eles eram os maiores compradores desses títulos do mundo. E de lá para cá eles começaram a diminuir e hoje, em 2023, eles estão aí praticamente 70% menos, né, no percentual de compra, 70% a menos no percentual de compra dos títulos norte-americanos, tá? Então fica aí mais esse cenário dessa possível, né, dificuldade que a gente venha pela frente, tá? Somado ao risco de calote do governo americano. Os Estados Unidos vai dar calote? Eu acho que não, mas eles estão empurrando uma dívida impagável para frente. Em algum momento na história da humanidade, essa dívida será cobrada. A gente não sabe se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. A gente sabe que isso é impagável. A dívida americana hoje ela é impagável. 130% do PIB dos Estados Unidos é dívida, tá? É dívida. As famílias americanas estão extremamente endividadas no cartão de crédito, nos valores imobiliários. Nunca foi tão caro ter uma casa nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, a situação não é tão simples como muita gente pensa. O sistema financeiro tradicional está ruindo há muito tempo e agora está está aumentando a velocidade dessa ruína do sistema tradicional, tá? E aí, nesse cenário todo, aonde se encaixa o Bitcoin, né? Com o declínio do dólar, com o declínio do crédito e da confiança no sistema financeiro tradicional, tendemos a ter um aumento na busca e na procura pelo investimento no Bitcoin e nas criptomoedas. Por isso, nós também teremos um aumento da regulação, um aumento do controle do Estado e, principalmente, a turma hoje que manda no sistema financeiro tradicional está querendo também mandar no Bitcoin. Então a BlackRock que ela quer mandar no Bitcoin? Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Ela quer mandar no Bitcoin. E ela vai fazer tudo que os 10 trilhões de dólares que ela tem de investimento no mundo possa para controlar esse mercado. Então, você tem hoje nas mãos uma oportunidade única na história. Eu diria que nos últimos 100 anos não existiu uma oportunidade como essa que a gente está tendo agora. Talvez seja o último ciclo que você vai encontrar liberdade para comprar e vender aquilo que você quiser. Talvez seja o último ciclo, tá? Eu venho falando disso há muito tempo. Então, se você valoriza essa oportunidade, entenda que você está vivendo num mundo hoje falido, quebrado economicamente falando. Um mundo quebrado economicamente falando. E a gente tem uma oportunidade de sair desse contexto. Como? Criando a nossa liberdade financeira. Como é que se cria isso? Investindo, na minha opinião, no cenário e no principal ativo de valor hoje no mundo, chama-se Bitcoin. Tá? Essa é a minha visão. E essa é a visão que o mundo inteiro está olhando agora para o Bitcoin. Não é à toa que o maior player de investimento global está olhando para o Bitcoin.
Esse cara não é bobo, esse cara não é tolo, ele não está fazendo conta de centavos. Ele não está fazendo conta se ontem estava 25, 27, 28 e hoje está 25. Esse cara não está olhando para isso. Esse cara está olhando para daqui a 20 anos, 50 anos na frente. Um Bitcoin desse valendo talvez $1 milhão, $2 milhões. O detentor de um Bitcoin ou a sua família ser uma das maiores famílias do mundo. Ninguém sabe. A gente não sabe. O que eu sei é que hoje está aqui no poder das minhas mãos fazer o meu papel, o meu DCA. E esse papel eu vou fazer. Esse papel que eu estou fazendo aqui, trazendo essa informação para vocês, é o que eu posso fazer por vocês aqui. Se vão valorizar ou não, se vão colocar em prática ou não, se essa informação é importante ou não para vocês, aí é uma decisão de vocês, tá? Eu sei que muita gente, uma hora dessa, está ouvindo diversos canais aqui no YouTube. Talvez muitos estejam falando coisas parecidas com essa que eu estou falando, porque a comunidade, graças a Deus, é uma comunidade esclarecida. Mas muita gente hoje ainda está perdendo tempo com bobagem. E essas bobagens, elas não vão te dar liberdade financeira. Se você construir um sistema de investimento sólido, consistente, isso vai te dar liberdade financeira. Tá? Isso vai te dar liberdade financeira. Por que é que eu digo que a dívida americana é impagável? Olha aqui. O Bitcoin pode se tornar e pode ocupar o espaço do dólar como reserva global, tá? Reserva global. Por quê? Porque os Estados Unidos estão com uma dívida interna na casa de 31 a 32 trilhões de dólares, tá? E possuem um PIB de 21 trilhões. Eles representam 10,4% do PIB do mundo inteiro. Como é que tu arrecada 21 tri e gasta 31 tri? São 10 trilhões aí no buraco, meu amigo. Isso é impagável, tá? Em algum momento da história, isso vai quebrar nas costas de todos nós. De todos nós, tá? Então, esse era o contexto que eu queria trazer para vocês ficarem cientes do que pode acontecer. Isso é um cisne negro que pode acontecer? Pode. Por outro lado, pode beneficiar o Bitcoin também, tá? Então, o cenário, ele é ambíguo, ele tem dois lados.